Olá pessoal, salve Maria Imaculada. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo. Para aqueles que ainda não conhecem, nós estamos utilizando este Catecismo, a explicação do Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X, este Catecismo aqui, que vocês podem adquirir no site da Obras Católicas. Este Catecismo aqui é da editora Realeza, que também é da Obras Católicas. Então, é um catecismo muito bom. Nós estamos fazendo vários vídeos e vamos continuar, né, com essa obra aqui que é do padre José Perhard, que nós estamos utilizando. Então aqui ele adentra numa outra pergunta, nós estamos na pergunta de número 4. O que quer dizer Criador? Criador quer dizer que Deus fez do nada todas as coisas. Isso aqui é importantíssimo, porque Deus, que é o ser supremo, ser perfeitíssimo, que não foi criado por ninguém e que é criador de todas as coisas. Então ele é o princípio de todas as coisas. Só que ele fez do nada todas as coisas. E aqui alguns se confundem que teria Deus feito do nada, então o mundo, as coisas, o cosmos, tudo é um milagre. Então Deus não tirou dele, ou tirou de alguma coisa que estava inerte. Porque um artífice, né, um artista, né, por exemplo, essa imagem que nós temos aqui, existia o gesso antes. E antes de ter o gesso nesse formato, antes de ser pintada tinha o gesso. Antes da imagem com o gesso tinha a própria substância do gesso, que é o cal, e etc. E assim vai. Então, quer dizer, nós humanos, nós operamos, melhor dizendo, como diria São Tomás, em uma matéria e mudamos ela, mas nós não criamos a matéria. Então, alguns creem, né, o pessoal esotérico de religião oriental, o Yin e Yang, então que teria uma certa entidade atuado numa matéria inerte. Também a questão do demiurgo é assim: existe uma matéria inerte em que Deus atuou nela e deu vida nessa matéria inerte. Ou seja, a matéria inerte já existia, Deus também já existia, então Deus atuou nessa matéria inerte. Isso é um erro, isso é uma heresia também. Não é Deus fez as coisas do nada. Ao outro erro, o erro oposto a isso, vai dizer, não existe matéria primordial, só existia Deus. Tudo bem, até aí tá ok. Qual é o problema? Que Deus tirou dele todas as coisas. Aqui, ó, aquela questão holátrica da natureza, como o panteísmo, por exemplo. Então Deus tirou dele, da sua própria substância, e se plasmou no cosmos. Então o cosmos, a natureza, o ser humano, os animais, tudo é Deus. Isso é panteísmo. Isso também é um outro erro. E exatamente daqui, da falta dessa compreensão, que é o erro. Assim também existem algumas teorias físicas que vão dizer que o universo sempre existiu, sempre foi assim. Ou seja, que o universo é imutável, que também é errado. Tá? O universo ele foi criado a partir de um ponto. E a criação do universo, de todas as coisas, foi feito do nada. Não existia algo primordial que deu início. Por quê? Porque Deus fez as coisas do nada. A criação é um milagre. Por quê? Porque não tinha algo antes, só existia Deus. Só há Deus. Então, ele fez no princípio as coisas, mas ele fez as coisas do nada. Porque o nada é ausência de coisa, é ausência de alguma coisa. Então aqui vai dizer uma explicação. Deus não é só o ser perfeitíssimo, é também o criador do céu e da terra. Essa definição também, céu e da terra, também é importante, porque Deus também é o criador tanto do mundo espiritual quanto do mundo material. Não existe dois deuses, um deus do mundo espiritual e um deus mau do mundo material, um demiurgo. O que quer dizer criador? Criador quer dizer que Deus fez do nada todas as coisas. Criar não significa somente fazer, mas tirar do nada. É isso que eu estava falando. Deus tira do nada e nós fazemos, que são coisas diferentes. Fazer sem servir de nada. Fazer que exista uma coisa que antes não existia de nenhum modo. E fazer que exista, não se servindo de outra coisa. Ou seja, ele não se serviu nem dele mesmo. Ele não se serviu de nada. Dar-lhe a existência por virtude própria,
Houve tempo há muitos e muitos anos atrás em que não existia nem o mundo, nem o sol, nem as estrelas. Só existia Deus. Foi exatamente o que eu acabei de dizer. Não existia o céu e a terra, nem a lua, nada. Deus é que fez existir as coisas que vemos. Ora, não existindo nada, não pode Deus servir-se de nada para fazer que as coisas existissem. Criou-as, como dissemos, arrancou-os do nada. Do nada nós viemos. Ou seja, Deus fez milagrosamente todas as coisas. Ele, Deus, falou e as coisas foram feitas, ordenou e foram criadas. Os homens não podem criar, mas somente fazer, que é o caso do homem. O homem, ele obra sobre alguma coisa, ele opera sobre alguma coisa, mas essa coisa já tem que existir para ele poder fazer o que ele quer. Por exemplo, nesse caso aqui, essa estante de livros, né, a madeira dessa casa já existia, mas alguém teve que fazer a partir de uma matéria-prima. Então, obrou, ele operou, ele fez sobre algo. Deus não faz sobre algo, Deus tira do nada. Ele dá exemplo aqui, o marceneiro, por exemplo, ele dá o exemplo do agricultor, dá o exemplo do arquiteto, do engenheiro, todos eles operam sobre alguma coisa. Só Deus pode criar. Ele só pode fazer que exista do nada, isto é, não servindo de outra coisa que já exista. Por isso só ele é onipotente, quer dizer, pode fazer tudo aquilo que quer. Admiramos o poder de Deus na criação, a obra criadora. Notai-o, continua a desenrolar-se aos nossos olhos, como um séquito de maravilhas, que se não despertam já a nossa admiração, é unicamente porque estamos habituados. Todos os dias produz a terra as suas sementes e os seus frutos, as suas plantas, as suas ervas. Todos os dias vemos surgir para a vida milhões e milhões de seres. Estes crescem e multiplicam-se em virtude de uma força produtiva que procede visivelmente da origem primeira de toda a vida, da palavra pronunciada por Deus, produz a terra. As estrelas do céu, que nos parecem pontos imóveis, estão, no entanto, sujeitas às leis admiráveis, que demonstram a ação direta e sapientíssima de um poder onipotente, invisível, que regula os cursos e órbitas de milhões e milhões de estrelas, de modo que todas obedeçam-lhe forma a harmonia inefável que pasma e comove. Ó meu Deus, quão admirável é as tuas obras. Então, quer dizer, tudo que nós vemos, desde o cosmos, né, como foi dito nas outras aulas, os seres, na gradação, né, desde os minerais, os vegetais, o homem, os anjos, eles foram criados, foram pensados, foram ordenados que existissem. Mas desde o mundo, né, material ao mundo espiritual, o céu e a terra, eles não foram tirados de Deus. Por que essa aula aqui é fundamental e muitas pessoas caem no erro? Muitos conservadores e direitistas, eles caem nesse erro panteísta. Por quê? E aqui vem algo interessante. Quando eu assisti, eu seguia muito o Olavo de Carvalho na época, né? Eu assistia muito o COF, hoje já não. Já entendi que existem inumeráveis erros, e esse aqui foi um dos erros que me chamou a atenção. Porque em uma das aulas, o Olavo de Carvalho dizia exatamente isso, que Deus tirou dele, da substância dele, as coisas. Ou seja, a conclusão que se chega é que todas as coisas são sagradas, de certa maneira. Nessa conclusão. Por que você chega nessa conclusão? Exatamente porque o princípio está errado. Deus não tirou dele todas as coisas. Deus fez as coisas do nada. Então o Olavo, na época, né, com todo respeito à pessoa dele, mas ele tem um erro gritante aqui, um erro de catequese. Então Deus tira as coisas do nada e não dele mesmo. Então é por isso que você vai ter o perennialismo, que é essa junção com o panteísmo. Por quê? Porque ali, por exemplo, todas as religiões, elas são iguais, são sagradas, porque elas vêm da mesma fonte comum e vêm da mesma partícula de Deus comum, ou seja, tudo que sobe converge. Então, exatamente isso que alguns conservadores e direitistas, eles erram quando vão tentar entender coisas que são teologicamente assim superiores, mas são erros de falta de catequese. E por isso que, antes de nós sairmos lutando politicamente, nós deveríamos estudar o catecismo, para evitar heresias e erros tão grotescos. Porque quando nós escutamos um filósofo falando, dando uma aula sobre que Deus
né? Eu lembro exatamente essa aula, que Deus tirou dele todas as coisas, nós aceitamos sem questioná-lo. Agora, evidentemente, está aqui, né? E eu já tinha tido entendido que estava errado na época, mas não tinha entendido quais são as conclusões trágicas disso, de que, na verdade, não, Deus fez do nada todas as coisas e é um milagre a criação. Da mesma maneira, do ponto de vista da física e da cosmologia, numa teoria do Big Bang, por exemplo, ela é aceitável, mas desde que se entenda que o princípio é Deus e que Deus fez, mesmo que seja a partir de um ponto comum, do nada todas as coisas. Então não existe matéria inercial, matéria primeva, a matéria informe, vamos dizer assim. Existe, na verdade, uma criação de Deus. É claro, ela tem as etapas, como a gente conhece no Gênesis, né? Na própria cosmologia da coisa, mas não existe algo com ele que ele dá vida àquela coisa, né? Ou que ele tira dele mesmo e se plasma no mundo, como os panteístas e perennialistas, né? Que são panteístas mais deformados, acreditam. Então, a gente tem que ficar bem claro também essa questão. Dado isso, vamos à quinta questão. O que quer dizer Senhor? Porque nós chamamos Deus de Senhor. Senhor quer dizer que Deus tem o domínio absoluto de todas as coisas. Deus, criador do céu e da terra, é também o seu Senhor, ou seja, ele é dono, ele é dominus, ou seja, o dono absoluto de todas as coisas. Quem faz uma casa por sua conta é dono dela. Então, vou dar um exemplo aqui bem simples. Por exemplo, um pedreiro compra tijolos e cal, etc., e faz uma casa. Esta casa é sua, né? Ele construiu, ele é dono dela, e pode fazer dela o que quiser. O mesmo dizeis do quadro do pintor, de fato, do alfaiate. Adverte-nos o Espírito Santo, do Senhor é a terra e tudo que a enche, a redondeza da terra e todos os seus habitantes. O catecismo nos ensina não só que Deus é o Senhor de todas as coisas, mas que é o Senhor absoluto. Nós temos um senhorio relativo, né? Quando Deus dá o domínio das coisas para Adão, por exemplo, né? Faz com que Adão nomeie as coisas e tenha domínio sobre ela, mas esse domínio ele é um senhorio relativo, porque a Deus pertence tudo. Deus pertence à vida e Deus pertence à morte. E aqui também está outra questão aqui, ó. Quando no catecismo nós entendemos que Deus é o Senhor, significa que ele dá a vida e ele tira a vida. Não é o ser humano que dá a vida e não é o ser humano que tira a vida. E exatamente porque está escrito não matarás. E exatamente por isso que o aborto é uma coisa abominável, porque só Deus é o Senhor da vida. Deus é o Senhor também da morte, ou seja, só ele tem esse senhorio absoluto das coisas, inclusive de nós. Continuando. Essa palavra nos recorda que Deus é o verdadeiro Senhor de todas as coisas, porque Ele as criou e assim aquelas mesmas coisas que dizemos nossas não são exclusivamente nossas, mas de Deus. Ainda mais que nossas possuímos, mas dependente de Deus, que é o Senhor absoluto. Ele estabeleceu as leis que governam o universo, que regem as estrelas, a Terra, os planetas nos seus movimentos através do espaço imenso. Deus mantém a fecundidade da Terra, fez as águas correntes para o mar, se evaporassem, se tornassem nuvens, se dissolvessem e voltassem a cair na terra em forma de água e de neve, penetrassem pelas entranhas da terra e conservassem assim as fontes perenes. Por isso, ele, Senhor da terra e de todas as coisas, é ainda o Senhor e dominador das leis que governam e dos bens que produz. Aqui também é algo interessante, porque muitas pessoas não percebem, muitos na física não percebem essa questão, que quando nós estudamos as leis do universo, nós não estamos criando as leis do universo, estamos descobrindo as leis do universo. Ou seja, o universo ele é regido orquestrado, é regido de maneira racional, ou seja, foi feito de forma para funcionar daquela maneira. Claro, nós conhecemos o universo através de modelos, mas esses modelos funcionam de um certo raciocínio, com uma certa lógica, com um certo conhecimento. E aqui dá para ver que Deus dá essas leis para o universo, ele escreve essas leis para o universo para todas as coisas funcionarem, mesmo as coisas mais, entre aspas, irrelevantes, né, com processos biológicos, mas Deus escreve as coisas para que sejam feitas, ele rege, governa com as suas leis, com a própria lei natural, todo o universo.
E aqui interessante porque se descobre as leis, mas não descobre quem escreveu as leis. Então é um descompasso de quem está observando as leis do universo que não percebe que essas leis foram escritas por alguém. Tudo depende, por conseguinte, de Deus. Pode mandar aos outros com direito e, sem dúvida, é sinal de grande poder. Poder mandar em tudo é sinal de poder infinito. Este altíssimo domínio nós o adoramos em Deus e reconhecemos a sua ilimitada soberania sobre o sol, a lua, as estrelas, sobre o ar, o mar e a terra, e sobre tudo que na terra vive e tem movimento, sobre todos os homens. Ele é o Senhor dos anjos, dos espíritos, sempre prontos a executar a sua divina vontade. Como são pequenos de pouco valor os grandes da terra, os reis e os imperadores em confronto com Deus, Senhor de todas as coisas e do universo. Né? Então aqui é situar o homem no ponto que ele é criatura, ele serve a Deus, ele é o meio para fazer, né? Nós somos instrumentos racionais, né? É o que é dito do ser humano também. Então quer dizer, nós não somos o centro das coisas. Então aqui mata um certo antropoteísmo também, que tem muitas pessoas dadas ao Renascimento, em que coloca o homem no centro. Não é o homem no centro, é o teocêntrico, é Deus que está no centro. Então a abordagem das leis é por parte de Deus, a abordagem da doutrina é por parte de Deus, a abordagem até das coisas naturais é por parte de Deus. Então o homem, quando se coloca, né, esse antropocentrismo, ele se coloca no lugar de Deus, então ele parte de um subjetivismo, de que na verdade as coisas partem da mente do homem. Quando nós partimos do teocentrismo, em que Deus é soberano e senhor de todas as coisas, nós partimos do quê? De que o mundo externo ao homem é o objetivo. Então é possível conhecer, é cognoscível esse mundo, porque o mesmo que criou esse mundo e criou o ser humano também é cognoscível, porque as suas leis são feitas de forma racional. Prática. Admiremos a grandeza e o poder de Deus quando nos servirmos de qualquer coisa que nos é útil ou agradável. Lembremos-nos de Deus, que criou e que, criando, pensava em nós. Nunca abusemos de nenhuma coisa, nem empregamos uma coisa criada por Deus para pecar, para ofender. E Ele que é o Senhor dela. Reconhecemos a Deus como nosso Senhor e dominador, e façamos por isso em tudo sua santa vontade. Aqui é outra coisa que gostaria de falar também, porque nós humanos foi dado um poder sobre as coisas, um domínio sobre as outras coisas. Mas um domínio total? Não, isso não é um domínio total. Nós temos um domínio limitado à finalidade de cada ente. Vamos lá? Nós temos um domínio limitado relacionado à finalidade de cada ente. Então, por exemplo, no matrimônio, o ser humano ele tem o direito legítimo no matrimônio das relações sexuais. Mas a relação sexual no matrimônio ela tem uma finalidade, que é a geração, né? O amor entre os esposos e a geração da prole, dos filhos. Tudo que se afasta disso, dessa finalidade do ente, da sexualidade, ela se afasta de Deus e, portanto, um pecado. Então, os pecados contra a castidade, eles estão relacionados com isso, com o afastamento da finalidade do ser humano, com a procriação e o amor entre os esposos. Ou, por exemplo, né, a gente pode entender outras questões, por exemplo, a relação que nós temos com os animais. Os animais, alguns são feitos para que nós, como alimento, outros como instrumento de trabalho, outros ainda como segurança. Então existe uma relação também ali com as criaturas que nós podemos dominar, ou das coisas que nós podemos dominar também. Então as outras criaturas, nós temos uma relação com elas e que devemos utilizar de maneira racional ou na finalidade daquele ente que Deus nos deu. Daí ele dá alguns exemplos, como eu já citei aqui, né? Ele dá 2 exemplos, que é a criação do mundo, como eu citei, e que Deus pensa em todas as coisas. Deus pensa em cada ser, porque Deus cria, mas ele mantém a sua criação. Ele pensa em todas as coisas. Por isso que Jesus fala, o meu Pai trabalha desde o princípio. Ou seja, após a criação, né, após a criação do ente, ele mantém o ente no ser. Ou seja, é impossível fazer com que um ente desapareça. É exatamente por isso que a alma imortal,
porque Deus criou o ser humano para a imortalidade. Então a alma não tem como desaparecer. Nós não temos como desaparecer. Nós temos como morrer e o nosso corpo se corromper no sentido biológico. Mas nós somos feitos para a eternidade. É exatamente esse processo, porque Deus mantém o ser da coisa. E qual o nosso ser? É a junção do corpo e da alma. Claro, nosso corpo falece, mas a nossa alma se mantém. Depois, na ressurreição, teremos corpos incorruptíveis, que corresponde com essa alma eterna, com essa alma feita para a beatitude eterna, né? Que nós somos feitos para isso. Então, lembrando, Deus fez as coisas do nada. Do nada, não tem como Deus fazer a partir de uma matéria primeva. Deus também não tirou de si próprio a matéria. Deus fez do nada. É um milagre. A criação é um ato milagroso de amor de Deus. Deus ama tanto a humanidade que fez ela do nada. Do nada fez todas as coisas. E além disso, além dele fazer na sua criação, ele mantém essa mesma criação. Ele manter a criação, ou seja, manter a estrutura da criação, manter as suas leis, manter tudo funcionando, significa que ele é Senhor, tem o domínio, ele é o nosso Dominus, é o nosso Senhor, ele tem domínio sobre todas as coisas. E que nós, seres humanos, temos um domínio relativo sobre os entes. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Vejam nas próximas aulas. Salve Maria, viva Cristo Rei!